Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos,
e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, e segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses. Introdução. A Epístola aos Colossenses considera o cristão como ressuscitado com Cristo, mas não do mesmo modo como a Epístola aos Efésios, que nos apresenta como assentado nos lugares celestiais em Cristo. Uma esperança está reservada para ele nos céus. Por isso deve pensar nas coisas que estão no céu e não nas que estão na terra. Ele está morto em Cristo e com ele ressuscitado, mas não assentado nos lugares celestiais. Temos nesta epístola uma prova do que outras epístolas demonstram, a saber, a maneira preciosa como nosso Deus, na sua graça, dirige todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na Epístola aos Efésios, o Espírito Santo desenvolveu os planos de Deus acerca da Igreja, os privilégios desta. Não havia nada a censurar aos cristãos de Éfeso, e assim o Espírito podia aproveitar a ocasião que esse fiel rebanho lhe oferecia para desenvolver todos os privilégios que Deus tinha determinado para a Igreja em geral, em virtude da união desta com seu chefe, a sua cabeça, Jesus Cristo, assim como os privilégios individuais dos filhos de Deus. Como é doloroso de ver esta querida Assembleia de Éfeso ser tomada mais tarde como exemplo do abandono do primeiro amor. Apocalipse 2. Mas tudo tende para o seu fim. Não acontecia o mesmo quanto aos colossenses. Estavam um pouco decaídos desta bendita posição e tinham perdido a consciência da sua união com a cabeça do corpo. Pelo menos, se não era realmente assim, eles estavam sendo assaltados pelo perigo e expostos à influência daqueles que procuravam desviá-los e sujeitá-los aos ditames da filosofia e do judaísmo, de modo que o apóstolo devia ocupar-se do perigo e não apenas dos privilégios. Graças a Deus que esta união com o chefe não pode ser perdida.
mas podemos perdê-la como verdade na igreja e individualmente podemos perder a consciência dela. Demasiado o sabemos nós na igreja de hoje. Todavia, isso dava ao Espírito a ocasião de revelar todas as riquezas e toda a perfeição que se encontrava em Jesus e na sua obra, a fim de restaurar do seu enfraquecimento espiritual os membros do corpo ou de mantê-los no pleno gozo prático da sua união com Cristo e no poder da posição que lhes era adquirida por esta união. Para nós, esta epístola aos Colossenses é de instrução perpétua acerca dos tesouros que se encontram em Cristo. Se a epístola aos Efésios nos expõe os privilégios do corpo, a epístola aos Colossenses revela-nos a plenitude que está na cabeça e o fato de nós sermos realizados em Cristo. Assim, na primeira destas duas epístolas, a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todos, enquanto que, na epístola aos Colossenses, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e nós somos realizados nele. Há, porém, outra diferença que é importante assimilar. Na epístola aos Colossenses, à parte a expressão amor no Espírito, não encontramos nenhuma menção ao Espírito Santo, que está plenamente em evidência na epístola aos Efésios. Mas, por outro lado, temos Cristo como nossa vida, muito mais pormenorizadamente desenvolvido, o que é de igual importância no seu lugar. Em Efésios encontramos mais acentuado o contraste do paganismo com os privilégios e o estado dos cristãos. A maneira como a alma é formada à semelhança viva de Cristo é muito desenvolvida em Colossenses, e o assunto da unidade do judeu e do gentio em antes Cristo em nós do que nós em Cristo, embora as duas coisas não pudessem ser separadas. Outra diferença importante é que, em Efésios, o tema da unidade do judeu e do gentio em um só corpo ocupa muito espaço. Em Colossenses, só os gentios estão em evidência, embora em conexão com a doutrina do corpo de Cristo. À parte estas diferenças, poderemos dizer que as duas epístolas têm uma grande semelhança no seu caráter geral. Capítulo 1. Começa um pouco mais ou menos de igual modo, sendo ambas escritas de Roma, quando o apóstolo ali estava prisioneiro, enviadas pelo mesmo mensageiro e na mesma ocasião, como também provavelmente a epístola a Filemon, a avaliar por aquilo de que os nomes e as saudações que ali se encontram fazem fé. Não se encontra o nome de Timóteo na epístola dirigida aos santos de Éfeso. A mensagem aos Efésios põe talvez os santos de Éfeso mais imediatamente em relação com o próprio Deus, em lugar de colocá-los, como aos de Colossos, na comunhão fraternal sobre a terra. Os santos de Éfeso não são chamados irmãos, Efésios 1:1, mas somente santos e fiéis em Cristo Jesus. Em Colossenses são considerados como andando sobre a terra, embora ressuscitados. É por isso que encontramos ali uma longa oração pelo seu comportamento, embora considerados numa esfera santa e elevada, na sua qualidade de libertados. A epístola aos Efésios começa por todo o propósito
e todo o fruto dos desígnios de Deus. Nessa epístola, o coração do apóstolo expande-se imediatamente no sentimento da bênção de que os efésios gozavam. Eles eram abençoados de toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Para os colossenses havia uma esperança reservada nos céus. Um prefácio de vários versos, relativo ao evangelho que eles tinham ouvido, serve de introdução à sua oração pelo comportamento e estado espiritual deles neste mundo. Isto leva-nos ao mesmo ponto que Efésios 1:7, mas com um desenvolvimento muito mais amplo da glória pessoal de Cristo. E ali encontramos também mais desenvolvida a exposição dos próprios caminhos de Deus. Entre as mensagens dirigidas às igrejas, a que foi enviada aos Colossenses tem um caráter mais pessoal do que a enviada aos Efésios. Mas consideremos agora mais particularmente o que é dito em Colossenses. Falta aqui esse caudal de gloriosos privilégios de que o apóstolo fala no primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, versos 3 a 10, e os privilégios da herança, versos 11 a 14. Ressuscitados na terra, não estão assentados nos lugares celestiais, tornando-se assim todas as coisas em herança deles. Aqui, não são eles em Cristo, mas sim Cristo neles. A esperança da glória e a oração mencionada mais acima enchem o capítulo até chegarmos ao terreno comum da glória de Cristo. Colossenses 1:15. É mesmo aqui apresentada a glória divina de Cristo, ao passo que em Efésios é o simples fato do propósito de Deus quanto a Cristo que é apresentado. Em Colossenses não só não encontramos a herança de Deus como sendo nossa, mas também não se fala aqui do Espírito como garantia. Isto, como vem já, é característico de Colossenses. Não se fala aqui do Espírito, mas da vida. Insiste-se mais na pessoa e na glória divina de Cristo e no nosso estado como realizados nele, mas não da mesma maneira acerca da posição dos santos junto de Deus. Além disso, sendo o santo considerado como estando na terra, e não em Cristo nos lugares celestiais, está em causa a sua responsabilidade. Verso 23. O verso 3 do capítulo 1 da Epístola aos Colossenses corresponde ao verso 16 do capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Apenas se sente que há mais plenitude na alegria de Efésios 1:16. Mas a fé em Cristo e o amor por todos os santos encontram-se bem patentes nos dois exemplos, como causa da alegria do apóstolo. O tema da oração de Paulo é muito diferente na Epístola aos Efésios, onde ele tinha podido desenvolver os planos de Deus acerca da igreja. O apóstolo pede que os santos compreendam esses planos, assim como a força por meio da qual eles ali participam. Mas aqui, na Epístola aos Colossenses, pede que o comportamento deles seja dirigido pela inteligência divina. Isto, porém, refere-se a uma outra coisa, a saber, ao ponto de vista sob o qual ele considera os santos no seu discurso. Vimos que na Epístola aos Efésios, o apóstolo os considera como assentados nos lugares celestiais. Por conseguinte, a sua herança é todas as coisas,
porque todas as coisas devem ser reunidas sob Cristo como chefe. Aqui, na Epístola aos Colossenses, uma esperança é reservada para os santos no céu. Portanto, a oração do apóstolo nesta epístola ocupa-se do comportamento dos santos, a fim de que este seja de harmonia com o alvo que eles se propõem atingir. Estando na terra e não permanecendo ligados à cabeça, os fiéis de Colossos estavam em perigo de se afastarem desse alvo. Paulo orava, pois, por eles em vista dessa esperança celestial. Eles tinham ouvido falar dessa perfeita e gloriosa esperança. O Evangelho a tinha anunciado por toda a parte. Era este Evangelho, pregado em vista de uma esperança reservada nos céus, que tinha produzido frutos entre os homens, frutos caracterizados pela sua origem celeste. A religião dos cristãos, o que governava o seu coração nessas relações com Deus, era celestial. Ora, os colossenses estavam em perigo de reentrarem na corrente das ordenanças e dos hábitos religiosos de homens vivendo no mundo e tendo uma religião em relação com o mundo, onde eles habitavam uma religião que não era iluminada e cheia da luz celeste. Somente a união consciente com Cristo pode manter-nos em segurança. Ordenanças para se chegar junto dele não podem encontrar lugar ali, onde nós estamos unidos com Cristo. A filosofia dos pensamentos humanos não chega onde nós estamos, pela energia da vida, na posse dos pensamentos divinos. No entanto, quão precioso é, ainda que nós não estejamos devidamente à altura da nossa vocação, que um objeto que nos liberta deste mundo e das influências que nos escondem Deus, seja colocado perante os nossos corações. Tal é o alvo do escrito do apóstolo. Dirige os olhos dos colossenses para o céu, para que eles vejam ali Cristo e reencontrem essa consciência que eles tinham perdido um pouco ou estavam em perigo de perder da sua união com a cabeça. Não tinham, no entanto, perdido o fundamento, isso é, a fé em Jesus e o amor por todos os santos. Faltava-lhes apenas a fé prática da sua união com o chefe. Todavia, somente esta fé podia mantê-los no elemento celeste acima das ordenanças da religião humana e terrestre. Como de costume, o apóstolo, com o fim de os reedificar, toma o seu ponto de partida no lugar onde achava o bem nos santos aos quais ele escreve. Era-lhes chegada esta esperança celestial e tinha já produzido frutos. É isto que distingue o cristianismo de qualquer outra religião, e em particular do sistema judaico, que, mesmo quando, pela graça, os indivíduos suspiravam pelo céu, escondia Deus atrás de um véu e, longe dele, enredava a consciência numa série de ordenanças. Ora, fundado nesta esperança, que colocava a vida interior do cristão em relação com o céu, o apóstolo pede que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. É o fruto da relação com Deus de um homem ressuscitado sobre a terra. Isso é algo diferente dos mandamentos e das ordenanças. É o resultado da comunhão íntima com Deus e do conhecimento do seu caráter
e da sua natureza em virtude desta comunhão. E, embora as bênçãos que o apóstolo pede se refiram todas à vida prática, o gênero de compreensão que faz o assunto da sua oração, como dizendo respeito à vida interior, deixa as ordenanças completamente para trás. O apóstolo teve de começar por essa ponta, por assim dizer, pela vida cristã. Talvez os colossenses, primeiramente, não tivessem compreendido o alcance do ensinamento, mas esta instrução encerrava um princípio que, já implantado e capaz de ser despertado nos seus corações, devia conduzi-los lá onde o apóstolo desejava chegar, e era ao mesmo tempo um privilégio muito precioso de que podiam, da mesma forma, apreender o valor. Tal é a caridade. O apóstolo desenvolve com força e clareza os privilégios dos cristãos, do ponto de vista que o preocupa, e faz-o como alguém que sabe o que é uma tal conduta, mas com o poder do Espírito de Deus. Eles não estão no céu, mas sim na terra, e este é o caminho que convém àqueles que são ressuscitados com Cristo e que têm os olhos voltados da terra para o céu. É a vida divina na terra, e não o Espírito Santo colocando a alma do crente no centro dos planos divinos, como em Efésios 3, em virtude de Cristo habitar pela fé no coração. O primeiro princípio desta prática da vida celestial é o conhecimento da vontade de Deus. É ser-se cheio desse conhecimento e não correr atrás dele como atrás de uma coisa que está fora de nós, nem com indecisão ou incerteza quanto ao que ela é, mas ser-se cheio dela por um princípio de inteligência que vem de Deus e que produz essa compreensão e a sabedoria do cristão na própria alma. O caráter de Deus traduz-se assim vitalmente na maneira como o cristão aprecia tudo o que ele faz. E note-se aqui que o conhecimento da vontade de Deus tem por base o estado espiritual da alma, a sabedoria e o entendimento espirituais. Isto é da maior importância na prática. Os mandamentos humanos particulares quanto ao comportamento não poderiam de modo nenhum substituí-lo. Quando muito poderiam impedir-nos de sentirmos a necessidade do entendimento espiritual. Sem dúvida alguma, um espírito mais espiritual pode ajudar-me a discernir a vontade de Deus. Mas Deus ligou o conhecimento do caminho que é de harmonia com a sua vontade, do seu caminho para ele, com o estado interior da alma, e faz-nos atravessar determinadas circunstâncias, a vida humana neste mundo, a fim de pôr este estado à prova, a fim de nos revelar a nós mesmos qual é esse estado e de nos exercitar nele. O cristão, pelo seu estado, deve conhecer os caminhos de Deus. O meio a empregar para tal é a sua palavra. Vê João 17, de 17 a 19. Deus tem um caminho para si que nem o olho da águia consegue vislumbrar, conhecido somente do homem espiritual, ligado ao conhecimento de Deus, procedendo desse conhecimento e a ele conduzindo. Ver Êxodo 33, 13. Assim, quanto ao seu comportamento, o cristão anda de uma maneira digna do Senhor, sabe o que convém ao Senhor, e anda assim, para lhe agradar em todas as coisas, frutificando em toda boa obra
e crescendo no conhecimento de Deus. Verso 10. É uma das seduções do coração. Embora conheçamos perfeitamente a vontade de Deus, vamos pedir conselho a alguém que não é mais espiritual do que nós. São-nos dadas 3 medidas do comportamento do cristão, sendo assim qualificado, digno de Deus, que nos chama para o seu próprio reino e para a sua glória. Digno do Senhor, aqui neste mundo, e digno da chamada de que fomos alvo, isto é, do Espírito Santo habitando na Igreja. Efésios 2. Tema este que é desenvolvido no fim do capítulo 3. Todavia, não é tudo a vida ter esse caráter. Ela frutifica à medida que cresce, e isto em relação com o crescente conhecimento de Deus. Mas esta relação do cristão com Deus conduz-nos a uma outra bem preciosa consideração. Não só o caráter e a energia vital do cristão se ligam ao conhecimento de Deus, mas também a força do Senhor ali se desenvolve. Nós tiramos força dele. Força do Senhor. O antecedente é, penso eu, aqui, o Senhor. Mas o pensamento do Senhor e o de Deus formam um todo aqui, isto é, são apenas um. Ele dá aos fiéis para andarem assim fortalecidos, diz ele, com todo o poder, segundo a força da sua glória. Tal é a medida da força do cristão para uma vida de harmonia com o caráter de Deus. Assim, o caráter desta vida é revelado na glória celeste, no céu, em Jesus Cristo. Na terra, a sua manifestação, tal como teve lugar em Jesus Cristo, realiza-se com toda a paciência e constância, com alegria, no meio das pessoas e das aflições da vida de Deus neste mundo. Esta forma da vida é também muito impressionante. Toda a força divina, segundo a glória de Deus, está harmonizada de modo que o cristão seja paciente e tolerante. Que caráter a sua vida reveste assim neste mundo? Além disso, há um generoso auxílio dos outros que esse caráter nos habilita a mostrar em todo o tempo. Nenhum fruto do poder é mais evidente do que este. A vontade encontra-se vencida. Assim, apesar de tudo o que tivermos de sofrer, gozamos de uma alegria constante perante Deus. É um quadro precioso da maneira como a vida divina se manifesta. Ora, aqui o apóstolo liga esta vida de paciência à sua origem, ao seu objetivo e ao que ela possui atualmente pela fé. Estamos cheios de alegria por andarmos assim e damos graças ao Pai que nos tornou capazes de participarmos na herança dos santos na luz. Versos 11 a 12. Note-se bem aqui que Paulo não diz nos tornará capazes, como de uma coisa a realizar no futuro, e na qual poderia haver progresso. Eis, pois, os santos estabelecidos nas suas relações próprias com Deus, seu Pai, no céu, na luz. Deus é luz e habita na luz. Temos, portanto, aqui o estado da alma, o caráter da marcha e a força pela qual andamos. E quanto à capacidade de sermos recebidos diante de Deus, na luz, nós a possuímos. Além disso, somos levados ao reino do Filho do seu amor.
São em seguida apresentados o meio empregado para nos colocar na luz e o caráter prático da obra que ali nos introduz, fazendo-nos conhecer, nos limites desta epístola, os planos de Deus, mas de uma maneira prática, nos seus resultados futuros ou atuais, e não no seu pensamento ou como sendo o mistério da sua vontade. O Pai libertou-nos do poder das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Não é por meio de uma regra judaica para o homem, para um homem. É uma operação do poder de Deus, que nos trata como estando todos em iguais condições, e por natureza, escravos de Satanás e das trevas, e nos coloca, por um efeito desse poder, numa nova relação consigo mesmo. Encontra-se bem aqui, se examinarmos os princípios na sua origem, o que é expresso em Efésios 1, de 4 a 5 e 2, de 1 a 6, quanto à nossa posição precedente. Mas é evidente que faltam a plenitude e a pureza de uma nova criação. A herança dos santos na luz e o reino do Filho do seu amor lembram-nos Efésios 1, de 4 a 5. Porém, não há aqui a mesma coisa, tal como está no pensamento de Deus, mas sim o fato de que já neste mundo fomos tornados capazes de ali participarmos. Consequentemente, também não encontramos o desenvolvimento de uma posição familiar, como sendo aquela em que nos encontramos. Veremos também mais à frente que a base do ponto de partida da Epístola aos Colossenses é um pouco diferente, e embora haja alguma alusão às verdades fundamentais da enviada aos Efésios, se refere mais ao homem tal como ele é de fato encontrado, vivendo no pecado e absolutamente menos aos pensamentos do próprio Deus, que encontra o homem já morto nos seus pecados e o forma de novo segundo seus próprios desígnios. Mas disto falaremos mais tarde. Por outro lado, em Efésios 1:6, a nossa posição é a graça perfeita em Cristo. Em Colossenses 1, estamos já realmente livres do poder das trevas e transportados ao reino do Filho do seu amor. Não encontramos aqui graça ou aceitação no bem-amado. O poder e o amor do Pai deram-nos o direito de ali estarmos. O caráter de Deus, como luz e amor, encontra-se necessariamente revelado nesta graça, segundo a sua relação com o seu Filho. Todavia, o que é dito nestes versos não se refere à nossa relação com o próprio Deus, deixando de lado a questão do estado de que ele nos tirou, mas sim a obra em geral, que nos coloca nessa relação, em contraste com a nossa posição precedente. Ele libertou-nos do poder das trevas e transportou-nos para o reino do seu amado Filho. Temos parte na herança dos santos na luz, mas onde está o santo e irrepreensível diante dele em amor? Onde está a nossa relação com Deus, segundo os desígnios daquele que só vê o bem que se propunha no seu próprio coração, ou a adoção para ele por Jesus Cristo, pela sua predestinação eterna, desde todos os séculos? Na Epístola aos Efésios, a libertação é introduzida como uma consequência da posição em que se encontram os herdeiros, objetos dos eternos desígnios de Deus. Isto diz respeito ao princípio mencionado mais acima. Na Epístola aos Efésios,
tudo é considerado do ponto de vista dos eternos desígnios de Deus, antes que houvesse mal, do ponto de vista do bem que ele se propunha em si mesmo, embora a redenção fosse necessária quando o mal tivesse entrado, e que fosse também para a glória do próprio Deus e a base da nossa glória no cumprimento dos seus desígnios. Na Epístola aos Colossenses, o homem caído no mal é o objeto da graça. Aqui, a libertação é o tema principal. Como é perigoso, desastroso mesmo, afastarmos-nos do cabeça e perdermos a boa consciência na luz da nossa união com Ele. Como é perfeita e preciosa esta graça que se adapta ao nosso estado para nos reconduzir a Deus e nos fazer gozar, segundo o seu poder e a sua graça, da inestimável posição que Ele nos preparou em Cristo. O meio que o Espírito Santo emprega para aqui realizar esta obra de graça é a revelação da glória do Senhor, do Filho do seu amor. É somente aqui, tanto quanto eu sei, que o reino é chamado o reino do Filho, e isto não é, creio eu, porque esta passagem introduz a pessoa do Filho como centro de tudo e nos dá a medida da grandeza da nossa bênção. É o reino daquele a quem pertence este lugar, o reino do Filho do seu amor, no qual nós somos introduzidos. É bem o seu reino. É para que nós aprendamos o caráter atual desse reino para nós, e a nossa relação íntima com Deus como ali tendo parte, ele é chamado o reino do Filho do seu amor. Esse título constitui agora o fundamento da relação com Deus, daqueles que estão verdadeiramente no reino e a ele pertencem, e caracteriza essa relação. O reino do Filho do Homem é a manifestação desse mesmo reino mais tarde, em glória e em governo. Aqui é caracterizado pela relação pessoal do próprio Filho com o Pai, acrescentando que nos dá pleno direito de ali termos parte, a saber, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Agora o apóstolo, tendo introduzido o Filho na sua relação com o Pai, como objeto central e poderoso que devia atrair o coração dos colossenses e libertá-los do jugo das ordenanças, desenvolve as diversas partes da glória dessa pessoa do Filho. E se a glória da Igreja falta aqui, a de Jesus está muito mais em evidência aos nossos olhos. É assim que Deus aparta o bem do mal e alimenta de toda maneira os seus bem-amados. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. É no Filho do seu amor que nós vemos o que Deus é. Vê João 1,18 e também 1 João 1,2. É o primeiro caráter da glória pessoal do Salvador e o centro essencial de todo o resto. Ora, a par desse caráter próprio da sua pessoa, Cristo toma de direito uma posição que lhe é própria na criação, como representando Deus. Adão fora criado de algum modo à imagem de Deus e colocado como centro de uma criação que lhe estava sujeita. Mas, ao fim e ao cabo, ele não era senão uma imagem do Cristo, daquele que devia vir. O Filho, na sua própria pessoa, na sua natureza, e para nós como no seio do Pai, é aquele que faz conhecer a Deus,
porque o representa na sua própria pessoa, e numa plena revelação do seu ser e do seu caráter perante os homens e em todo o universo, porque toda a plenitude da divindade habita em si corporalmente. Todavia, ele é homem, e é sob esta forma que ele é visto pelos anjos. Nós temo-lo visto com os olhos ou pela fé. Assim, ele é a imagem do Deus invisível. Temos visto nele o perfeito caráter e a apresentação viva do Deus invisível. Que maravilhosa verdade esta para nós, com respeito à pessoa do nosso bendito Salvador. Mas então, que lugar deve ele ter na criação, quando ali entra segundo os eternos desígnios de Deus? Não pode ter senão um, o de uma supremacia sem contestação e sem controvérsia. Ele é o primogênito de toda a criação, e isto é para ele um nome de relação, e não de data acerca do tempo. É dito de Salomão: dar-lhe-ei o lugar de primogênito, falo-ei mais elevado do que os reis da terra. Assim o Criador, quando toma lugar na criação, é necessariamente o chefe desta. Ele não fez ainda valer os seus direitos porque, em graça, queria cumprir a redenção. Mas nós falamos aqui dos seus direitos, direitos que a fé reconhece. Ele é, pois, a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, quando toma o seu lugar nesta. E a razão disto merece um pouco mais de atenção. É simples, mas maravilhosa. Ele criou. Foi na pessoa do Filho que Deus atuou quando, pelo seu poder, criou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, visíveis e invisíveis. Tudo o que é poderoso e elevado é obra da sua mão. Tudo foi criado por ele, o Filho, e para ele. Assim, quando ele toma esse todo, toma-o como sua herança de direito. Que maravilhosa verdade esta! Aquele que nos resgatou, que se fez homem, um de nós quanto à natureza, para realizar esse resgate, é o Criador. Mas esta é a verdade. Em relação com esta admirável verdade, fazia parte dos desígnios de Deus que o homem dominasse sobre todas as obras de suas mãos. Assim, Cristo homem possui de direito esse domínio e, de fato, dele tomará posse mais tarde. Esta parte da verdade de que falamos é tratada no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. Voltaremos a este assunto mais pormenorizadamente quando estudarmos esta epístola. Introduzo-o, porém, aqui somente para compreendermos as circunstâncias em que o Filho toma posse da sua herança. O Espírito Santo fala daquele que é homem, mas que é ao mesmo tempo o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e foram também necessariamente criadas para ele. Portanto, até aqui temos encontrado a glória da pessoa de Cristo e a sua glória na criação, em relação com a sua pessoa. Em Jesus, nós vemos a imagem do Deus invisível. Ele tudo criou. Tudo é para ele, e ele é o primogênito de tudo o que é criado. Um outro gênero de glória, uma outra primazia se apresenta agora.
ele toma um lugar especial em relação com a Igreja no poder da ressurreição. É a introdução do poder divino, não na criação, mas no domínio da morte, para que outros participem na glória de Cristo, pela redenção e pelo poder da vida que há nele. A primeira glória era, por assim dizer, natural. Esta é especial. É adquirida, embora em virtude da glória da sua pessoa, ao atravessar a morte e todo o poder do inimigo na morte. Por isso, se liga, como acabamos de dizer, à redenção e à introdução de outras pessoas na participação dos mesmos privilégios. Eis o chefe, o cabeça, do corpo que é a Igreja, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha o primeiro lugar. Ele é primogênito da criação. Ele é primogênito, segundo o poder da sua ressurreição, nessa nova ordem de coisas, segundo a qual o homem é predestinado para uma posição inteiramente nova, adquirida pela redenção, e na qual ele participa para a glória de Deus, tanto quanto pode participar aquilo que é criado, e isto participando na vida divina em Jesus Cristo, o Filho de Deus e a vida eterna, e para o que concerne à Igreja como membro do seu corpo. Uma destas primazias depende dos seus direitos divinos como Criador, a outra depende da sua obra e do seu poder manifestado na sua humanidade, no ato da ressurreição. Ele possui tudo como homem, e tudo pelo seu poder divino, mas pode dizer-se que uma parte da sua glória depende da sua divindade e a outra da sua vitória como homem. O Cristo é o primogênito da criação, primogênito de entre os mortos, Criador, e vitorioso sobre a morte e o poder do inimigo. São estas as duas esferas do desenvolvimento da glória de Deus. A posição especial da Igreja, corpo de Cristo, faz parte da última. Cristo deve ter esta glória de ressurreição e também a primazia e a superioridade universais, como sendo o homem, porque toda a plenitude da divindade, se agradou de habitar nele, ver capítulo 2, verso 9. Que outro lugar poderia ele ter, senão o primeiro em todas as coisas? Mas, antes de nos ocuparmos do que se segue, convém fazer algumas importantes observações acerca do que já percorremos. O Filho é-nos aqui apresentado como Criador, não evidentemente excluindo o poder do Pai ou a operação do Espírito Santo. Os três são um. Mas é o Filho que nos é apresentado aqui. No capítulo 1 do Evangelho segundo São João, é a palavra, o Verbo, quem cria tudo. Aqui, e na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, é sob o nome de Filho que aquele que é também a palavra, o Verbo, nos é revelado. Ele é a palavra de Deus, a expressão do pensamento de Deus e o do seu poder. É por ele que Deus opera e se revela. Ele é também o Filho de Deus e, em particular, o Filho do Pai. Ele revela Deus, e quem ouviu a ele, viu o Pai. Embora nascido neste mundo por operação de Deus, pelo Espírito Santo, ele é Filho de Deus,
Salmo 2:7, Lucas 1:35. Mas isto tem lugar no tempo, quando a criação é já a cena da manifestação dos caminhos e dos desígnios de Deus. Mas o nome de filho é também o nome que exprime a relação própria da sua gloriosa pessoa com o Pai, antes que o mundo existisse. É nesse caráter que ele criou todas as coisas. O Filho deve ser glorificado como o Pai. Se ele se humilhou a si mesmo, como o fez por amor de nós, tudo deve ser colocado em suas mãos, a fim de que a sua glória seja manifestada na mesma natureza que ele tomou, tendo se humilhado até ao tomá-la. Desde então, o poder da vida e de Deus nele foi manifestado pela ressurreição, de modo que ele é determinado Filho de Deus em poder pela ressurreição. Está nela a prova desse poder. Aqui, na Epístola aos Colossenses, o que nos é apresentado é a glória da sua pessoa como Filho antes que o mundo existisse. Ele é criador como Filho. É muito importante notar isto. Depois, a Escritura não separa as pessoas na sua manifestação. Seu Filho operou milagres sobre a terra, se expulsou os demônios pelo Espírito, o Pai, que morava nele, Cristo, fez as obras. É preciso também recordar que o que nos é dito de Cristo no Novo Testamento é dito logo que ele foi manifestado em carne. Da sua pessoa completa, dele, homem sobre a terra. Não é que não separemos a divindade da humanidade em pensamento, mas mesmo assim separando-as, temos de pensar na única pessoa acerca da qual o fazemos. Nós dizemos: Cristo é Deus, Cristo é homem, mas é o mesmo Cristo que é, ao mesmo tempo, Deus e homem. Digo isto aqui, não para fazer teologia, mas sim para chamar a atenção do leitor para a notável expressão. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Verso 19. Toda a plenitude da divindade se encontrava em Cristo. Os gnósticos, que mais tarde tanto atormentaram a Igreja, empregavam esta palavra plenitude num sentido místico e particular, para darem a ideia da soma e origem, pouco local, no entanto, porque tinha a demarcação que a separava de todas as outras coisas de divindade que se desenvolvia nos 4 pares de seres, ou emanações, de que Cristo era apenas um, acrescentado mesmo aos 4 como suplementar. Não é necessário avançar mais nessas fantasias, a não ser para fazer notar que, com diversas gradações de vistas, esses gnósticos atribuíam a criação a um Deus inferior e mau, que era também o autor do Antigo Testamento. A matéria, diziam eles, não procedia do Deus Supremo. Não comiam carne, nem se casavam, entregando-se a toda sorte de torpezas e de dissolução, e coisa estranha, associavam-se com o judaísmo. Praticavam o culto dos anjos, etc., etc. O apóstolo estava frequentemente em luta com esses instrumentos do diabo, de que Pedro também fala. Aqui, ele verifica pela palavra de Deus a absoluta plenitude da divindade de Jesus Cristo. Longe de ser algo de inferior, como uma emanação, longe de ter apenas um lugar nessas genealogias sem fim,
Por mais elevado que fosse esse lugar, toda a plenitude habitava nele. Gloriosa verdade a respeito da pessoa do Senhor, nosso Salvador. Podemos deixar na sombra todas as loucas fantasias dos homens, para gozarmos da perfeita luz desta gloriosa plenitude de Deus no nosso chefe e Senhor. Toda a plenitude se encontrava em Cristo. Nós conhecemos bem Deus o Pai, mas revelado por Cristo. Possuímos bem o Espírito, mas a sua plenitude estava em Cristo. E, tendo realizado a nossa redenção e a nossa purificação, Ele recebeu esse Espírito para nós. E o próprio Deus, em toda a sua plenitude, tem sido revelado sem nenhuma reserva na pessoa de Cristo. E esse Cristo é o nosso Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele foi manifestado a nós e por nós. Que gloriosa verdade! É para a sua própria glória, sem dúvida alguma, que ele deve ser conhecido tal como é, como amor. Mas não é menos verdade que esta revelação foi feita em afinidade conosco. Não é somente o Filho revelando o Pai, por mais doce e precioso que seja este fato, é a plenitude da divindade como tal que se encontra revelada e posta em evidência com Cristo. A vontade e o agrado da plenitude era habitar ali. Ora, Cristo não era apenas chefe da criação em sua virtude da glória divina da sua pessoa, e chefe da Igreja como ressuscitado de entre os mortos e vencedor do poder do inimigo. A criação e todos os que deviam formar a Igreja estavam igualmente afastados de Deus, estes últimos por sua própria vontade. Para poderem estar em relação com Deus, deviam reconciliar-se com Ele. Esta obra de reconciliação é a segunda parte da glória de Cristo. Não era somente do agrado da plenitude da divindade o habitar em Cristo, mas também de tudo reconciliar com ela por meio dele, tendo feito a paz pelo sangue da cruz. Esta reconciliação de todas as coisas, tanto nos céus como na terra, não está ainda cumprida. A paz foi, na verdade, feita pelo sangue, mas o poder não interveio ainda para fazer entrar tudo, de fato, em relação efetiva com Deus, segundo o valor desse sangue. De igual modo, em Israel, o sangue era colocado sobre o propiciatório, e a expiação, a paz, era feita. Mas, além disso, faziam-se a aspersão do sangue sobre tudo, e os pecados do povo eram confessados. Para o que concerne à criação e a Israel, isto não está ainda cumprido. Todo o que estiver fora da vida espiritual está ainda longe de Deus, embora a paz esteja feita. Sabemos que a vontade de Deus é reconciliar consigo mesmo todas as coisas, nos céus e na terra, por virtude desse sangue. Tudo entrará na ordem sob um novo regime. Os culpados, permanecendo nos seus pecados, estarão fora desta cena de bênção. Mas os céus e a terra serão completamente libertados do poder do mal, e durante o milênio ficarão já livres de toda a manifestação exterior do mal. Mais tarde, ficarão mesmo absolutamente livres de qualquer vestígio da sua presença. O mal será erradicado por virtude desse sangue,
que decidiu entre o bem e o mal, de harmonia com o caráter do próprio Deus, e glorificou a Deus de tal modo que a paz já está feita. Deus pode agora atuar livremente para abençoar, mas aqui a obra de reconciliação é dupla, como também a glória da pessoa de Cristo, e em relação com os mesmos objetos que essa glória. Está nos desígnios de Deus reconciliar todas as coisas consigo, nos céus e na terra, por Cristo. Mas já reconciliou os cristãos. Estes, outrora, não só imaculados como a criatura, mas também inimigos no seu entendimento, já ele os reconciliou no corpo da sua carne pela morte. A obra perfeita que Cristo consumou no seu corpo, apagando os nossos pecados, e glorificando perfeitamente a Deus seu Pai, pôs-nos em relação com Deus na sua santidade, segundo a eficácia dessa obra. Isso quer dizer que essa obra é eficaz para nos apresentar perfeitamente reconciliados, santos, sem mácula e irrepreensíveis perante a sua face, tendo consciência de tudo isto, assim como do amor que o operou e do favor em que somos introduzidos, de sorte que, no sentimento desses fatos, o coração é levado a Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Isto supõe que permanecemos firmes na fé até ao fim. A posição dos colossenses dava lugar a essa advertência, porque são considerados como andando na terra. Vimos que eles se tinham afastado um pouco ou estavam em perigo de se afastar, perdendo assim a consciência da sua união com Cristo. Quando o cristão é considerado como estando em Cristo, não há lugar para o si. Estamos em Cristo. Quando é considerado como peregrino neste mundo, está em caminho para a glória e deve tender para o alvo. Vêm então os ses, os perigos e a necessidade de sermos guardados. Mas nessa altura o cristão tem a mais completa certeza de que será guardado e não perigará nunca, que será fortalecido até ao fim e que a boa obra será acabada. A alma salva é assim mantida na dependência de Deus e na confiança da sua fidelidade. Notar-se-á também que o apóstolo fala do seu evangelho, como tendo ele propagado por todo o mundo. A graça tinha ultrapassado os estreitos limites do judaísmo e da esfera do Messias, para expandir o testemunho do perfeito amor de Deus em toda a criação sob o céu, de que Paulo era o instrumento entre os gentios. Note-se como tudo é aqui claramente dito e ricamente desenvolvido. Verso 14, a redenção e o perdão. Verso 21, a reconciliação com Deus. Verso 13, a libertação e a introdução no reino. Verso 12, somos tornados capazes de termos parte na herança dos santos na luz. Tudo isto nós temos e, consequentemente, somos chamados para andarmos de maneira digna do Senhor. Portanto, até aqui o Espírito de Deus apresentou-nos as duas prerrogativas de Cristo, sobre a criação e sobre a Igreja, e as duas reconciliações que lhes correspondem, a saber, primeiro a reconciliação das coisas acima das quais Cristo é colocado, como chefe de tudo nos céus e na terra.
Segundo, a reconciliação dos próprios cristãos, esta já efetuada. A primeira ainda por vir. Ora, agora o ministério do apóstolo tem o mesmo duplo caráter, sem dúvida. Ele não tem de pregar no céu, mas o seu ministério exerce-se em todos os lugares, sob o céu, onde houver uma alma para ouvir. Ele é servo deste evangelho, depois é servo da igreja, serviço ou ministério distinto, que faz conhecer a verdadeira posição desta e os seus privilégios. Serviço, aliás, ligado com aquele em que o evangelho tem sido levado aos gentios, para os fazer entrar. Versos 23 e 25. Sem esta segunda parte do seu ensinamento, o apóstolo completava a palavra de Deus, princípio importante pelo que concerne à autoridade exclusiva da palavra escrita, e que mostra que a totalidade desta palavra está já perante nós, totalidade demonstrada pelos assuntos que ela contém. Todos os temas que Deus quis tratar na sua palavra estão inteiramente incluídos, com exclusão, portanto, de qualquer outro assunto que se pretendesse introduzir nela. O círculo das verdades que Deus tinha a tratar para nos revelar a glória de Cristo e nos dar um ensinamento perfeito de harmonia com a sua sabedoria, fica completo quando a doutrina da Igreja é revelada. Não há mais nada a acrescentar-lhe. Não se trata aqui das datas dos livros, mas do círculo dos assuntos. A lei, o reino, a pessoa do Cristo, a redenção e os caminhos de Deus tinham já sido postos perante nós. Faltava revelar a doutrina da Igreja para tornar as comunicações de Deus completas no que concerne aos assuntos a que essas comunicações se referiam. Mas essa doutrina da Igreja, em particular, expunha o apóstolo a perseguições e a sofrimentos que os judeus, acima de tudo, e o inimigo de qualquer maneira procuravam fazer-lhe suportar. Mas ele regozijava-se disso como de um privilégio, porque Cristo tinha sofrido por causa do seu amor pela Igreja, pelos seus. O apóstolo fala aqui, não da eficácia da morte do Salvador, mas do amor que o levou a sofrer. Segundo este ponto de vista, o apóstolo pode ter parte nestes sofrimentos, e nós também, apesar da nossa pequenez, mas o apóstolo podia-o de uma maneira especial, como testemunha fidedigna dessa verdade. Se Cristo tivesse querido aceitar a posição do Messias segundo o pensamento humano, teria sido bem recebido. De igual modo, se Paulo tivesse pregado a circuncisão, o escândalo da cruz teria cessado. Se a religião de Deus tivesse reconhecido o homem, na carne, o homem teria podido ter a sua própria parte na religião de Deus. Mas, se Deus é revelado, se a sua graça se estende aos gentios, e se, sem ter mais em conta o judeu do que o gentio, Deus forma, por essa graça, uma igreja, corpo de Cristo, que partilha a glória celeste de seu Filho, eis o que a carne não poderia suportar. Ser assim excluído como não valendo, nada perante Deus, nem mesmo na sua religião, sejam quais forem os sacrifícios que ela faça, é insuportável para a carne. Neste fato,
se encontra a origem da inimizade do espírito judaico que é fundado sobre a carne, sobre o homem, e que reaparece constantemente na história do apóstolo, quer exercitando o ódio dos pagãos, quer corrompendo a doutrina de Cristo e a simplicidade do Evangelho. A religião da carne glorifica-se dos seus privilégios particulares. Vê Filipenses 3. Encontramos assim um duplo ministério, uma dupla primazia de Cristo e uma dupla reconciliação, em cada uma das quais se encontram os dois mesmos temas, que mutuamente se correspondem. Cristo, chefe de todas as coisas nos céus e na terra. Cristo, chefe da Igreja. Todas as coisas nos céus e na terra devem ser reconciliadas. Os cristãos são reconciliados. Paulo exerce o seu ministério em toda a criação sob o céu. Ele é servo da Igreja. Naturalmente, o ministério de Paulo restringia-se à terra. Sob todos os aspectos, a extensão e o alcance da glória de Cristo e do ministério ultrapassavam os limites do judaísmo e contrastavam com todo esse sistema. O apóstolo insiste depois sobre a segunda parte do seu ministério, de que acabava de falar, detendo-se um pouco mais particularmente sobre o que respondia às necessidades dos colossenses, desenvolvendo-o para fortalecer os corações destes no gozo do conjunto dessas preciosas verdades. Ele completava a palavra de Deus ao anunciar esse mistério, que tinha sido escondido de todos os séculos e de todas as gerações, mas que era agora manifestado aos santos. Nenhum desenvolvimento dos caminhos de Deus desde a criação, em atenção às verdades sobre as quais estava fundado, nas revelações de Deus, do seu poder ou dos seus pensamentos, que lhe servem de base e lhe dão o caráter, tinha encerrado o mistério contido na doutrina da Igreja. Não tinha sido comunicado a nenhum desses que faziam parte dos sistemas que o tinham precedido, ou que iluminavam os outros como instrumentos da revelação da luz de Deus. Os anjos, os homens, Israel, os profetas, todos de igual modo o ignoravam. A Igreja, este corpo unido ao Filho de Deus, feito homem e glorificado, e a chamada dos gentios a esta unidade, estavam escondidas a todos eles. Agora que Cristo, chefe da Igreja, cabeça do corpo, era glorificado, o mistério desse corpo era posto em evidência. O apóstolo insiste aqui sobre um aspecto particular deste assunto que, depois da pessoa de Cristo, forma o centro de todos os desígnios de Deus. Esse aspecto é Cristo em nós, sobretudo na nossa qualidade de gentios, a esperança da glória. E nisto nós vemos ainda que os crentes são considerados como estando na terra, embora no poder da ressurreição. O aspecto do mistério é aqui Cristo em nós, neste mundo, não a união com Ele na glória, embora se não possa separar uma coisa da outra. De fato, este mistério era, de qualquer modo, um pensamento novo, uma verdade nova. Possuía-se o conhecimento claro de um Messias que devia ser manifestado entre os judeus, o cumprimento da glória do meio deles. Os gentios, quando muito, teriam parte na bênção como subordinados ao povo de Deus. Mas agora, segundo a doutrina da Igreja,
Cristo, de uma maneira invisível, habitaria no meio dos gentios, e até mesmo neles, em seus corações. E quanto à glória, não havia senão a sua esperança. Já fiz notar que em Colossenses são os gentios que estão, sobretudo em vista, e não a união do judeu e do gentio num só corpo. Um Cristo morando no coração dos homens, de homens outrora rejeitados e estranhos às promessas, e enchendo o coração de alegria e de glória, na consciência da sua união com Ele, eis o maravilhoso mistério preparado por Deus para a bênção dos gentios. Era este Cristo, era um tal Cristo que Paulo pregava, exortando todo homem e ensinando cada um segundo a plena revelação da sabedoria de Deus. Esta sabedoria operava com poder pelo Espírito Santo no apóstolo, para apresentar todo o homem num estado espiritual que respondesse a essa revelação de Cristo, como sendo também o seu fruto. Não é que todos quisessem recebê-lo, mas já não havia limites à esfera do testemunho. Toda distinção era apagada de igual modo pelo pecado e pela graça. Não havia senão uma coisa a fazer e a procurar, a saber, que todo homem, pelo poder da palavra e do Espírito, refletisse Cristo e crescesse até a estatura da sua plenitude, revelada na doutrina confiada ao apóstolo. Paulo trabalhava para atingir esse alvo, segundo a ação de Cristo nele. Porque Cristo não era só o objeto, mas também o poder que atuava para formar as almas à sua imagem. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.